É, bom dia a todos. Eu sou a Maria José, né? A Cris já me apresentou. Mas antes de apresentar o Dr. Renato Nogueira, nós vamos assistir a um vídeo do Abel Feinstein. O Abel é presidente do Comitê de Preconceitos, Discriminações e Racismo da IPA. A IPA é a Associação Internacional de Psicanálise. Esse vídeo ele vem em apoio e boas-vindas ao nosso ciclo de estudos Racismo e Psicanálise, compreendendo as raízes e transformando a realidade. Para que vocês possam acompanhar a fala do Abel, a Denise vai colocar a tradução no chat, porque ele vai falar em outro idioma, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos ouvir a fala do Abel e depois apresento o Renato. Pessoal, eu compartilhei, antes de fazer o compartilhamento de tela, no chat está um arquivo. Se vocês forem até o chat, vocês podem abrir um arquivo no formato Word. Está escrito Fala Abel Feinstein. Então, quem quiser, está ali em espanhol e em português para acompanhar a fala dele. E aí eu compartilho agora o vídeo. Vocês estão vendo? Sim. Posso começar? Tá sem som para mim. Está sem som, Dê. Está sem som. Se você fechar o seu som, não funciona, Denise. Isso, agora abri meu som. Vou começar de novo, gente. Vocês me falam, tá? Se tá legal agora. Vou começar. Não? Continua sem som. Continua sem, né? Pera lá, gente. Como é que eu faço? Como é que eu posso fazer? Porque eu tô aqui. Som máximo. Eu? Vou começar de novo. Pera lá. Queridos amigos y colegas de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo, estimados colegas, soy Abel Feinstein, miembro titular y expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA y de FEPAL. Como chair del nuevo comité de la IPA sobre prejuicios, discriminación y racismo, parte de la directoría IPA en la comunidad y en el mundo, los saludo y les agradezco la invitación a pronunciar estas palabras en el deseo de manifestarles nuestro apoyo a esta importantísima iniciativa. Les traigo el saludo de Mira Erlich Kinor, de Tel Aviv, que preside la directoría IPA en la comunidad y en el mundo, y de mis colegas, miembros del comité, Paula Kleiger, de New York, Rosin Pederberg, de Londres, Leonie Sullivan, de Sydney, y Raya Sonora, de San Paulo. Considerando que hay una presencia más o menos consciente de prejuicios, discriminación y racismo en cada uno de nosotros, y una frecuente negación de su existencia en nuestras prácticas, en nuestras sociedades y en general en nuestras culturas,
se nos ha encomendado no solo el estudio psicoanalítico del tema, sino también desarrollar acciones tendientes a crear conciencia y evitar el sufrimiento que conllevan. Es por esto que los felicitamos por este curso sobre el racismo, ya que siendo los institutos de formación la base para formar futuras generaciones de analistas y por consiguiente para el futuro del psicoanálisis, es esencial que la formación que imparten incluya una agenda que involucre la sociedad y la cultura en la que el psicoanálisis nace y se practica. En América Latina en particular, el racismo es un mal mayor. Estudiar sus causas y las consecuencias de las enormes heridas que deja en nuestras sociedades es la única forma de trabajar por los cambios que cada vez son más urgentes. A la espera que más iniciativas como esta tengan lugar en América Latina y en el mundo, y que podamos trabajar juntos para sensibilizar a un número cada vez mayor de psicoanalistas y a la comunidad en general sobre estos temas, aprovechamos esta oportunidad para saludarlos afectuosamente. Muchas gracias. Bem, agora vamos lá. Vou apresentar para vocês, então, o nosso primeiro palestrante, com a aula Somos Educação. O Renato Nogueira é doutor em filosofia, possui formação familiar griote, escritor, dentre outros. Publicou os livros Porque Amamos, em 2020, e O Ensino de Filosofia e a Lei 10.639, 2014. O Renato também é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenador do grupo de pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Infâncias, AfroSim, tem feito pesquisas nos campos da educação, filosofia, psicanálise, artes e política. Nogueira também atua como consultor de roteiro, entre outros. Trabalhou nas consultorias da novela Pantanal, da Rede Globo, 2022, e do filme Iemanjá, da Warner, 2023-2024. Ele também atua como celebrante matrimonial. Bem-vindo, Renato. A palavra está com você. Bom dia. Eu preparei, como vocês estão, quero agradecer o convite, tá, da MF, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, os membros filiados. Eu fiz um preparo conversando com dois autores, basicamente, o Fanon e o Mbembe. O Fanon, que é alguém que dialogou com a psicanálise, que conversa com Freud também, Mbembe também. Mas eu vou fazer um percurso muito mais filosófico em torno desses quesitos das relações raciais e pensar algo que talvez seja o que nos convoca nessa manhã de sábado, Vamos passear? Vamos? que é... Oi, pode falar. Ele tem direito também. Você Oi? tem. A Valesca está com o microfone aberto. Tá. Pode aproveitar para pedir para colocar, eu fiz um slidezinho, se puder já colocar o slide, que aí quando você vai colocando, eu vou seguir essa sequência, depois a gente vai conversando, vou colocar algumas imagens, algumas... A gente vai... É Então, assim, Renato. Tá. Vocês todo Está mundo todo vendo, mundo né? vendo? Todo mundo vendo aqui, vamos nos ver menos, já vamos ver mais o slide aqui. Então, mas nessa sequência eu coloquei o título de um livro do Fanon, que eu vou explorar um pouquinho, e um conceito que o Mbembe trabalha, que o Mbembe trabalha, que é necropoder. Pode avançar o próximo slide, por favor? Então, esse é o título. Pode clicar. Vai sair do... Então, são as duas referências, dois textos básicos.
o Pé Negra Máscaras Brancas, Os Condenados da Terra também vai entrar, mas essa é uma referência também que atravessa o Pé Negra Máscaras Brancas, e Necropolítica, Biopoder, Soberania, Estado e Exceção, Política de Morte. Pode avançar, por favor. Então, são esses dois autores que eu quero pensar um pouquinho junto, algumas questões que atravessam tanto um quanto o outro, né? Quero ficar um pouco naquilo que o Mbembe, naquilo que a gente pode pensar com os dois. Pode avançar o próximo slide, por favor. E aí faço, além do Pé Negro e Máscaras Brancas, ficar com esse texto, Os Condenados da Terra, como eu tinha dito para vocês, e a proposta que eles podem nos ajudar a pensar hoje, ainda pensar com Fanon, que é um autor que está no meado do século XX, e o Mbembe, que está pensando no tempo contemporâneo, está de alguma forma fazendo uma história do presente no seu percurso filosófico e dialogando com conceitos, com categorias do campo da teoria psicanalítica. Ele vai chamar para conversar Freud em vários momentos do percurso dele. E tem um ponto importante, um ponto de partida, que está logo no próximo slide, que é a recepção que o Fanon faz no Mbembe, que é pensá-lo aqui especificamente como alguém que coloca a África no centro gravitacional para a gente entender como é que o sistema mundo se organiza. Então, para a gente entender como o sistema mundo se organiza, vou pensar que em termos de geopolítica, a gente pode falar hoje num contexto global, em norte global e sul global, aquilo que em algum momento foram países desenvolvidos em desenvolvimento, né? Países emergentes hoje, e falar de um sul global versus um norte global, essa relação, isso passa pelo continente africano, e quem traz isso de cara é o Fanon. O Fanon traz de cara uma compreensão que vai ser importante, que vai ser recepcionada, estudos pós-coloniais, decoloniais, que tem relação com algo que está no próximo slide, que é a concepção de modernidade. Então, no próximo slide vocês podem ver, eu destaquei aqui uma. Não, pode passar o próximo. Essa aqui pode deixar um pouquinho nesse, daqui a pouco é isso aqui. E eu quero pensar aqui o que nós chamamos de modernidade, que eu vou chamar de modernidade. É um projeto e ele tem origem ao século XVI, entre o século XVI e século XVIII, e a modernidade ela se organiza em torno de alguns eixos. Eu acho que isso é importante para pensar as relações étnico-raciais. Um eixo é o pensamento religioso, de origem abrâmica, então, pensamento judaico-cristão, como é que ele se organiza, tem algo em torno dele que é importante para a compreensão da modernidade. Um outro elemento político fundamental é a maneira como os estados vão se organizar, os estados modernos, pautados numa divisão dos poderes. Outra parte fundamental que é nessa autorreflexão do Ocidente é uma imagem de um mundo que é racional, que ele pode ser previsível, porque tem a ciência entra em jogo, a ciência como sendo o modelo mais organizado de conhecimento, de produção de conhecimento, o modelo da verdade do conhecimento. Então, isso que é a modernidade, ela vai criar alguma coisa que é um projeto de colonização, está intrínseco à modernidade, e vai estabelecer o que a gente chama de Ocidente. Pode avançar, próximo trecho, próximo slide, por favor. Isso que a gente chama de Ocidente, quero me ocupar, então, aqui, então, modernidade, que é esse projeto que vai construir o Ocidente como um modelo de organização social e política hegemônico, um único modelo, que está pautado em termos religiosos, numa cultura que tem uma lógica que parte da culpa e do pecado. Então, fundamentalmente, tem um paraíso que é perdido. Esse paraíso ele tem que ser retomado em algum momento. Então, tem um juízo final. Então, as tradições abrâmicas elas partem por um juízo final, o que é diferente de algumas das culturas, da maior parte das culturas africanas e culturas dos povos originários aqui na América, que não tem um juízo final e não tem uma fundação do mundo na culpa, no pecado. Isso é diferente, as suas teologias são distintas nesse aspecto. Outro ponto é a ciência como modelo de discurso verdadeiro, né? O que vai colocar, vai querer desclassificar, a gente ouve ainda hoje, né? Desclassificar um conhecimento se não tiver todo
os ritornelos da metodologia científica. A política se organiza pela economia e a economia ela está pautada num dogma da competição e lucro desenfreado, economia capitalista. Então, esses são elementos fundamentais para a constituição do Ocidente. O racismo é um componente que vai estar ligado a isso, vai estar se articulando a isso. Logo no próximo trecho, próximo slide, eu coloquei um trecho do livro do Fanon, da versão de 61, que é justamente quando Fanon vai falar desses condenados da Terra, tem alguma coisa que tem relação direta com um humano que é feito à imagem e semelhança de Deus. Tem também a ver com uma ciência que entende que alguns são mais adaptados e são o acabamento da humanidade, e esses que são bem acabados. Então, tem aqui um paralelismo entre ciência e religiosidade, pensamento científico moderno, principalmente ali no campo da ecologia, da etologia, da biologia, da teoria da evolução darwinista. Elas se encontram à medida que elas fazem um certo encontro estranho, pode-se dizer, a princípio parecer paradoxal, mas tem uma convergência entre o discurso religioso das tradições abrâmicas, que falam de um humano que é feito à imagem e semelhança de Deus e que perde a semelhança pelo pecado e quer recuperá-la, e um discurso científico que fala de um humano e de uma evolução em que alguns são mais civilizados, tem uma escala de civilidade. Isso faz com que tenha alguma coisa que condene alguns estão diretamente condenados, né? E esses condenados da Terra, eles nascem nessa condenação. O próximo slide vai trazer um pouco essa ideia do capitalismo, da colonização. Esse trecho ele tem relação direta com uma noção que aparece nos projetos de colonização, então a modernidade, o Ocidente. Então, esse projeto, que é um projeto só, que é um projeto de colonização, expansão no mundo, ele parte de um princípio etnocêntrico, eurocêntrico, que tem algumas culturas, tem um projeto civilizatório, que é o grande projeto para toda a humanidade. Deve ser exportado. E tem um território que é sem fé, sem rei e sem lei. Esses territórios é o que vai ser mais tarde o sul global, hoje é o sul global, os países em desenvolvimento, países que eram chamados subdesenvolvidos até os anos 80, até a parte dos anos 90. E essas sociedades são sociedades onde tem um ensaio para uma objetificação de alguns sujeitos, cada vez mais, e que ela tem que ter uma justificativa. Essa justificativa tem a ver com racismo, né? Obviamente, o racismo vai atravessá-las. O que a gente vai ver no próximo slide, e aí eu começo a trazer talvez o que seja uma das partes mais importantes do texto Necropolítica. Então, estou pensando como é que o Mbembe é herdeiro do Fanon nesse debate das relações étnico-raciais também, para entender que falar de geopolítica é falar de relações étnico-raciais, falar de conflitos de um projeto de humanidade, ou de um projeto que se pretende universal, que é o projeto da modernidade, que vai dizer que o Ocidente, o que a gente chama de cultura ocidental, esse complexo cultural Ocidente, que é marcado pelo pensamento religioso judaico-cristão abrâmico, vou pensar aqui com um pensamento abrâmico, Abraão, uma terra prometida, um povo eleito, tem uma ideologia de uma tribo eleita que está em jogo ali, marcado por uma economia liberal. O Mbembe vai dizer algo que parece muito um axioma ontológico político, que ele parece até nebuloso muitas vezes, quando ele fala que a forma mais bem-sucedida de necropoder é a ocupação colonial contemporânea da Palestina. Isso pode parecer misterioso em alguns momentos, mas por que esse lugar? Por que também não mencionar outros territórios? Ele menciona isso como mais bem acabado, como mais bem elaborado, e também vai estar pensando as periferias é, do Brasil, as favelas cariocas, está falando das periferias paulistas, periferias de São Paulo, mas ele está falando que ali isso fica muito bem desenhado, porque tem ali um axioma,
ou seja, um enunciado evidente, autoevidente, que sequer autoevidente, que tem alguns que nasceram prometidos. Tem uma promessa para alguns. Alguns nasceram já destinados ao triunfo ou destinados a uma terra que é a terra prometida. E no contexto de conflito, no conflito na Palestina, ali no contexto de Israel, tem uma ideologia de uma tribo eleita que nasce pronta, que nasce para herdar uma terra prometida. Então, os outros são os estranhos à terra. E essa dinâmica de uma disputa por uma terra prometida, que ela de alguma forma está hipostasiada, está sendo reinvestida, recolocada nos contextos geopolíticos ou na forma de produção de uma economia neoliberal, né? Então, essa dinâmica que é de um ordenamento do campo religioso, de uma disputa por aqueles que são os porta-vozes da lei de Deus, ela foi assumida e ela cria dispositivos no campo da política, no campo da economia. E para isso acontecer, o conceito de raça ele é fundamental, tá? Então, próximo próximo texto, próximo trecho, é um trecho que eu peço aqui ler com vocês, ler uma parte dele, é quando ele fala que esse Estado colonial, aqui o Estado colonial deriva a sua reivindicação fundamental de soberania e legitimidade da autoridade de seu próprio relato de história e identidade. Essa narrativa é sustentada pela ideia de que o Estado tem o direito divino de existir, então entra em conflito com outra narrativa pelo mesmo espaço sagrado. Como ambas são incompatíveis e suas populações estão entrelaçadas, qualquer demarcação de território com base na identidade pura é quase impossível. É difícil, então, como a gente faz, né, para dividir, para dizer de quem é o dono desse território, se tem um direito que é de ordem divina, esse direito de ordem divina ele está ali, vamos dizer, colocado ali, ele atravessa, ele constitui as reivindicações desse Estado soberano. Então, violência e soberania, nesse caso, reivindicam um fundamento divino. O povo é forjado pela adoração de uma divindade, e a identidade nacional é concebida em oposição a outras divindades. Ou seja, isso vai ser transformado no contexto liberal, essa divindade é o capital. Essa divindade tem a ver com a produção, essa divindade tem a ver com a transformação cada vez maior de alguns sujeitos em mercadoria, né? De alguns em objeto, de alguns em ferramenta. Então, ele está se ocupando aqui, o Mbembe, numa leitura em que ele acrescenta aquilo que o Fanon estava pensando lá nos anos 50, é, nos anos 40, anos 50 do século XX. Ele vai atualizar isso porque ele traz uma componente nova, que é o contexto do neoliberalismo, para a gente compreender isso, né? É no contexto do neoliberalismo que isso vai se organizar mais, vamos dizer assim, com mais violência, né? Com mais vigor. Passar para o próximo slide, por favor. Tem um trecho, isso está num texto que até eu escrevi um artigo chamado Necropoder, e o Kaufman é um filósofo israelense, ele vai falar sobre monoteísmo, e ele vai fazer um comentário importante aqui que tem a ver com essa rearticulação, essa reorganização do pensamento religioso no terreno político-econômico, que a ocupação da terra prometida por Deus, ela é o alvo final, ou seja, tem a ver com a ocupação da terra. Essa é uma dinâmica colonial. A dinâmica colonial, ela está relacionada diretamente, e aí por isso que a modernidade, ela tira suas forças também justamente desse discurso religioso de uma tribo eleita. Tem uma tribo que está eleita. Por que razão? Porque essa tribo eleita, ela significa, ela simboliza justamente alguém que tem direito à terra. Ou seja, e as expansões coloniais têm relação com isso. Direito a ocupar uma terra. A ocupar a terra e fazer dos outros que são menos humanos
sua propriedade ou a ferramenta para o seu trabalho. Tudo bem? Dito isso, para avançar no próximo, por favor, lembre fala sobre terror, medo e violência na modernidade. Ele vai comentar a Revolução Francesa como a partir de um ambiente de terror, de um ambiente que mobiliza as emoções, os afetos do medo, o afeto da raiva, mobiliza muitas frustrações. Ela vai ser a maneira de organizar a sociedade. Ou seja, o antigo regime, isso estava presente, mas isso não acaba à medida que tem um Estado que tem o monopólio da violência, o monopólio da força. Então, isso acaba não acabando, isso acaba continuando. Eu vou te pedir para passar 2 slides, depois a gente volta, vai para o consenso de Washington, por favor. É o próximo, por favor, depois eu volto para cá. Eu vou pensar aqui o projeto Neo. Não, pode voltar, pode para o consenso de Washington, isso aqui. Eu já explico, depois eu volto ali. Isso vai organizar algo que aparece lá com John Williamson, que é um economista britânico, inglês, que vai participar de uma reunião no final dos anos 80, em 89, ter um encontro, várias instituições financeiras e também do Departamento de Economia estadunidense, que está discutindo uma necessidade de reorganizar as relações econômicas mundiais no mundo inteiro. E para isso o FMI, o Banco Internacional, eles estão presentes e se estabelecem ali o que seriam essas prerrogativas fundamentais para um Estado. Eu coloquei aqui de A até a letra E, que é disciplina fiscal, reforma tributária, privatização de estatais, abertura comercial e econômica, desregulamentação das leis trabalhistas. Isso está colocado em 89. Do ponto de vista do psiquismo, isso traz uma novidade, porque isso é diminuição do Estado, um Estado menor. E como é que um Estado pode ser menor? Ele precisa ter uma disputa. Aquela mão invisível liberal, ela se modifica aqui. Por quê? O que eu vou definir aqui como a diferença entre liberalismo e neoliberalismo tem esse marco, né, histórico, que é o ano de 89, na reunião do Consenso de Washington, mas tem algo que é o seguinte: o projeto liberal ele customizava os produtos para que se pudesse ter obsolescência programada. Então, a obsolescência de um produto ela vinha o tempo inteiro, né? O tempo inteiro tinha uma obsolescência que era assim: a gente compra um celular agora e semana que vem, daqui a 6 meses, tem um melhor do que aquele que a gente comprou. Isso estava na geladeira. Então, nos anos 20, nos Estados Unidos, década do século 20, os produtores de lâmpada diminuíram a vida útil da lâmpada e começaram a customizar as lâmpadas para vender mais lâmpadas. Isso é uma lógica liberal: aumentar a produção, demanda, oferta. O que acontece com a lógica neoliberal, do ponto de vista das relações humanas e da produção de subjetividade, ela precisa lançar mão de algo que é justamente as relações escravagistas que ocorreram com muita força no modelo da América, né? Principalmente. Então, o modelo escravagista nas Américas, ele transformou pessoas em corpos ferramenta, corpos mercadoria, em corpos descartáveis. Era possível, o Brasil é um exemplo disso, devido a uma grande demanda de gente, como as pessoas podiam ser compradas, podiam ser descartadas, né? Ou podiam se criar pessoas como se fossem, né, como se fossem bichos, animais de outra espécie, como se os animais de outra espécie são tratados. O que vai estar em jogo aqui? Tem uma obsolescência programada da vida humana. A vida humana se transforma em mercadoria, se transforma em objeto. E o grande modelo para esse projeto neoliberal é o modelo da escravização negra. Então, o projeto neoliberal ele vai trazer uma possibilidade de retomada, né, ou de inflacionar o que é o racismo, e transformar cada vez mais aquilo que o Mbembe fala de um devir negro no mundo, né? De um devir negro no mundo que é um devir, um vir a ser
em que os corpos das pessoas que trabalham são corpos que vão sendo destituídos da condição de sujeito. Ou seja, nem todos mais são sujeitos. Alguns são apenas mercadoria, né? E aí o que isso faz? Alguns são apenas mercadoria. Isso faz com que o risco de morte seja uma constante, porque pode subir, botar o de cima, por favor, botar o anterior. Tem um outro que é esse aqui. Então, o que eu falei aqui com o projeto neoliberal, de um certo ponto de vista da modulação da subjetividade, ele não é mais, não se restringe mais à customização das mercadorias e serviços às coisas, mas as pessoas se tornam coisas. A lógica do capital, ela coisifica mais o humano e tudo passa a ter um preço. Pode botar o outro, por favor, o da morte. Por favor, isso. Isso vai criar zonas de morte cada vez maiores. É nisso que ele vai abandonar a ideia Foucaultiana de biopoder e vai trazer o conceito de necropoder, porque ele está dizendo algo, e a Palestina é um bom exemplo para isso. Tem um território onde um tipo de pessoa, algumas pessoas de certos grupos étnico-raciais ocupam, que esse território ele pode ter um inimigo público. E essas pessoas que são inimigas públicas podem ser eliminadas, porque são muitas, inclusive a eliminação delas não atrapalha a produtividade, né? Pode avançar, por favor, essa imagem aqui um pouquinho, pode avançar. Consenso de Washington, que vai na economia, pode avançar, por favor. Eu fui da obsolescência humana, eu coloquei uma imagem de um filme que eu depois comento, que é uma série, que era uma série que eram histórias em quadrinhos, que era o Walking Dead, que foi o Robert Kirkman, o Tony Moore, que são os autores, o Charlie Adler, que foi o primeiro ilustrador. Isso depois, anos depois, eram quadrinhos de 2003. E anos depois isso se tornou uma série, né? Uma série de TV, uma série de streaming, e chamado Walking Dead, mesmo nome da trama, né? Inicialmente desenhos animados, né? E fala de pessoas que podem ser eliminadas, que são como se fossem mortos-vivos, né? Então, tem algo que é uma metáfora que está um pouco ali, nesse sentido, essas zonas de morticínio, onde tem ali jogos onde alguns podem ser eliminados e outros estão eliminando, e cada vez menos pessoas são elimináveis, pode ser, cada vez mais pessoas podem ser eliminadas, porque algumas que produzem, algumas que dão lucro ou que têm a aparência dessa proximidade de serem feitos à imagem e semelhança de Deus, e aí o critério racial entra em jogo, elas não podem ser eliminadas, ou não deveriam ser, mas algumas podem ser definitivamente eliminadas, definitivamente constrangidas, ou tratadas como mercadorias ou como coisas. Então, as zonas de morticínios, elas vão se ampliando, e isso por muitas formas, de muitas maneiras, obviamente, não só uma crise sanitária global, que foi a Covid-19, ela mostrou isso, né? Todos podiam ser agentes da morte. E esses agentes da morte radicalizavam a teoria, até a hipótese da seleção natural. Só alguns chegam até o final. Então, tem um paralelismo entre a seleção natural, nem todos sobrevivem com longevidade e bem-estar, tendo a cidadania de primeira classe, uma vida civilizada, entre aspas, aqui. Nem todos conseguem isso, nem todos conseguem chegar, assim como nem todos vão chegar ao paraíso, porque o paraíso tem uma porta estreita para chegar até ele. Então, a dinâmica é uma dinâmica de guerra, uma dinâmica de disputa, e o critério racial, ele é o primeiro critério. É um dos grandes, né? É o critério-chave, vai dizer o Carlos Moore, por exemplo, para essa eliminação. Ou seja, os corpos negros são esses corpos que estão objetificados historicamente,
E essa objetificação, que inclusive tem as fantasias em torno da virilidade, em torno do desejo, em torno da sensualidade, são esses corpos que podem ser primeiramente eliminados, podem estar colocados nessas zonas de morticínio, essas zonas de morte. Eu vou caminhando aqui para o final dos meus 30 minutos, 40 minutos aproximadamente, pode avançar. O que eu tinha dito antes para vocês, né, o Frank Darabont, quando ele faz essa metáfora, eu estou tomando esses mundos de morte ali como esse lugar, esses mortos-vivos, ou seja, eu estou pensando, isso é uma metáfora, eu posso tomar, posso interpretar, alargando a interpretação da ficção, que a Palestina, ou a Maré, o Morro do Borel, né, Diadema, Capão Redondo, algumas regiões do planeta são lugares onde os mortos-vivos que lá habitam podem ser, sim, eliminados, né? Podem ser eliminados, podem ser ali destroçados, né? Ou seja, porque eles não são tão úteis ao mercado, eles não são capazes de maximizar lucro. À medida que eles são capazes de maximizar lucro e se submeter à lógica da produtividade, à lógica de um corpo que, que ele tem que justamente o tempo inteiro mostrar sua utilidade, né? O que vai acontecer? A gente vai ter um corpo que sobrevive um pouco mais de tempo, porque ele consegue se organizar dentro do sistema e de modo mais extenuante. O que está em jogo? O modelo escravagista das Américas, principalmente, onde tinham as plantations, era muito frequente, Grada Quilombo fala sobre isso também, sobre as plantations. O que acontece? Não tinha limite de trabalho. Essa falta de limite de trabalho que assolava os corpos negros, né? Populações africanas que vieram para a América, povos africanos para a América, ela vai ser retomada no projeto neoliberal. O projeto neoliberal está dizendo o seguinte, ó, a gente agora está ampliando essa condição que era só da população negra inicialmente, né, nos contextos de sociedades multirraciais. Os eurodescendentes sempre tiveram nesses postos de donos dos meios de produção, do capital, das plantations, e alguns eram assassinados. Alguns eram assassinados lentamente, às vezes, até morrer, que tem pouco tempo de descanso. Então, algumas pessoas escravizadas viviam 30, 40 anos, né? A depender de quantidade de trabalho que se tinha. Então, começava na lavoura desde muito cedo, quando já podia andar, caminhar, e era um trabalho muito extenuante. Então, chegar aos 40 anos era raridade. Então, tinha que repor as peças constantemente. Então, produzir mundos de morte para corpos negros está articulado, é uma articulação múltipla que é uma dimensão que não está separada das relações de produção do capital, do contexto neoliberal. Para avançar um pouquinho, então, eu não sei se eu vou comentar muito o afropolitanismo, que é uma discussão, comentar um pouquinho, coloquei essa imagem aqui que eu gosto bastante, de arte aqui. Tem uma coisa que o Mbembe vai trabalhar, que é essa ideia de afropolitanismo, que é um artigo curto dele, em que ele fala das fronteiras, ele está problematizando as fronteiras, ou seja, a produção de fronteiras, ela vai ter que criar dispositivos que vão compor a soberania dos Estados nacionais. E essa produção de soberania e essa ampliação das fronteiras, eu vou aqui chamar também das bolhas, dos nichos, da dificuldade de transitar entre um lugar e outro, ela vai acerrando a necessidade de mais sistemas ou mais mecanismos de opressão. Cada vez mais ela vai ampliando, né? Mais mecanismos de opressão. Isso é o que ele está. Essa é a crítica, ou seja, em algum momento, algumas culturas, elas foram culturas em que
eram muito mais xenófilas do que xenofóbicas. Esse contexto que nós falamos até agora, esses 30 minutos mais ou menos que eu falei até agora, o projeto da modernidade ocidental, ele é um projeto que ele tem que se articular com o dispositivo xenofobia. O estrangeiro é perigoso. A disputa de recursos é fundamental, porque os recursos são escassos, os desejos são infindáveis, e os mais fortes que vão acessar, carrear e monopolizar a gestão desses recursos. Essa é a definição que eu mais gosto de racismo. Monopólio da gestão dos recursos para a vida, para a garantia da vida, com base em critérios raciais. É isso que está em jogo, ou seja, é visibilidade, é espaço, acesso a território. Eu vou encerrar com uma história, tá? Com uma pequena história, rapidamente, que é uma história para ilustrar um pouco isso. Pode botar no final, pode avançar o final, querida, avançar a última página aqui. Deixei meus agradecimentos, tal, mas não estou fechando, mas essa é a minha conclusão. Como evitar que o poder se desvincule da potência? Essa é a minha questão, que eu queria deixar como final. E pode tirar o slide e eu vou fechar com uma história agora. E aí, uma história curta. Pode tirar o slide. Se o pessoal quiser tirar foto ali, vocês já tiraram. Não sei se deu tempo. Se quiser voltar essa parte final ali, pessoal, dá uma olhada. Depois a gente pode voltar. História real, início dos anos 2000, por volta, não, final da primeira década do século XXI, 2009, 2010, um encontro de gastronomia em São Paulo. Talvez alguns conheçam, já tenham participado, tenham ido. Nesse encontro aí em São Paulo, teve chefes muito badalados. Num dado momento, teve uma chefe, uma expoente na época, né, mas muito já conhecida, uma chefe de cozinha pernambucana, e um chefe de cozinha francês, não vou falar o nome aqui da pessoa, né, com muitos restaurantes e tal. E os dois fizeram palestras. E as palestras foram ao mesmo tempo. Esses congressos, tem tudo ao mesmo tempo. Agora, todo mundo queria assistir os dois, eram as sensações, mas só tinha vaga para 50 numa sala, 50 na outra, a pessoa assistiu e teve um questionário no final. O questionário, ao final, era para falar um pouco, para responder perguntas objetivas sobre a qualidade da palestra. A nota dele foi maior do que a nota dela. Aí o detalhe, que talvez muita gente já saiba, era um experimento social. Ela, uma atriz, ele, um ator, ensaiaram juntos, fizeram o mesmo gesto, falaram as mesmas coisas. Ela, uma chefe pernambucana negra, uma atriz negra, aqui, carioca e tudo. Ele não era nem francês, é ator, bom ator, fez o sotaque tudo direitinho. Qual foi a diferença? A diferença é quem enuncia. A confiança no discurso de um homem branco em se tratando de gastronomia, de alta culinária, foi muito maior sobre uma mulher negra que era encarada como cozinheira por muitos. E disseram no questionário, pensei que ela fosse cozinheira, pelo jeito assim, talvez pela juventude, nem era tão jovem assim, mas assim, vários subterfúgios. O que está em jogo é acesso a recursos. Acesso a recurso, visibilidade, e o ticket fica mais alto daquele que gera mais confiança, né, na rede, nas relações sociais. Então, as relações de desconfiança, elas vão produzir mais cenários para a morte. Racismo é justamente essa gestão monopolizada dos recursos, numa reinterpretação malthusiana, Thomas Malthus, que tem pouco recurso. Se tem pouco, que os mais fortes tomem. Então, vai ter uma constante briga para aqueles que serão os mais fortes, tidos como os mais fortes, como os mais poderosos. Então, é um pouco isso que eu queria trazer inicialmente, de poder conversar, e como a gente pode impedir que o poder se desvincule da potência da vida. Talvez seja essa um encaminhamento para a gente enfrentar os mais variados sistemas de opressão. Fico à disposição para a gente poder conversar, então, poder ter esse tempo para a gente poder conversar um pouquinho. E agradeço aí
o tempo de vocês aqui na nossa manhã de sábado, tá? Para a gente iniciar aqui, ó, aberto, aberta a palavra, franqueada para organização aí, retomada. Obrigado. Obrigada, Nogueira. Questões muito importantes, né? Acho que a gente começa com muitas provocações. A gente tem alguns comentários no chat. A Cris já levantou a mão. Cris, você quer comentar? Eu quero perguntar, professor, pensando nessa ideia de zonas de morticínio, e agora mais um pouco no final, quando o senhor fala sobre essa lógica de disputa por recursos, me ocorreu o seguinte: no limite, essa lógica neoliberal capitalista, ela se autoriza a tornar pessoas coisas, mas ela tem um limite, porque ela precisa fazer a reprodução dessa força de trabalho, né? E aí me ocorreu uma parcela dos não brancos que são cooptados por essa lógica, né? Porque quando a gente pensa na população mais economicamente miserável, a gente vê literalmente todos os dias essas pessoas sendo exterminadas, né? Mas Sim. tem uma camada que escapa a isso e que, num outro tempo, a gente usava o termo assim: eles precisam embranquecer. Eles não estão lá naquela zona de morticínio no sentido mais limítrofe, que são assassinados todos os dias, estão de alguma forma assimilados ao sistema neoliberal e à lógica capitalista, né? Mas pagam um preço para essa suposta inserção, que é um branqueamento, né? Se em outros tempos o branqueamento era no sentido literal, biológico, da miscigenação, acho que hoje a gente tem um branqueamento simbólico não menos pernicioso, né? Aí eu queria ouvir mais o senhor sobre isso, né? Como é que fica essa parcela que não está lá dando literalmente seus corpos à morte porque se tornaram descartáveis, mas que a gente vê no dia a dia que nunca participam, entre aspas, do jogo plenamente, né? Como sujeitos plenos. Eu pergunto isso até para dar um contexto e quem mais quiser conversar, porque eu não sei se concordam comigo ou não. É preciso reconhecer que aqui, institucionalmente, a gente está representando uma parcela da população altamente elitista. Sociedades psicanalíticas vinculadas à IPA, quer a gente admita ou não, são altamente elitistas, né? E conforme vai havendo essa mobilização dos movimentos negros e não brancos para afirmação de posições, inserção de não brancos nesse meio elitista, a gente percebe barreiras difíceis da gente traduzir em palavras, mas que estão lá, tão nítidas. É o que cairia na linguagem psicanalítica no lugar do mal-estar, sabe? A gente está vendo, mas ninguém está falando, né? Então, eu queria ouvir mais o senhor a respeito desta parcela que não está no limite da zona de morticínio, por favor. Boa questão, obrigado, Cris. Fico aqui pensando no seguinte, né? Em algo que é um texto, um livro da Maria Aparecida Silva Bento, Cida Bento, chamado Pacto Narcísico da Branquitude. Então, né, vocês melhores que qualquer um aqui né, vinculado à IPA, o narcisismo é um elemento que está presente, né? Tem uma dificuldade de lidar com o outro. Tem uma narrativa, tem um Itan é, é um Itan africano, um Itan iorubá, que ele parece com Narciso, não tem a ver com Narciso, mas tem a ver com o espelho d'água também.
Mas é um tanque interessante dele, que o Narciso, quando ele vai olhar o espelho, ele tem uma condenação por conta da questão de Lírio, a mãe dele, toda uma tensão, uma relação de uma mãe que tem medo de perder esse filho, um filho que nunca teve acesso ao mundo, que está muito ali resguardado pela mãe, e na hora que ele vai admirar o espelho, ele vê quem ele é, por conta da recusa da ninfa, de uma deusa, recusou uma deusa, que encanta ele para se apaixonar por si mesmo. E ele vai lá se apaixonar por ele e se afoga em si. Tem um mito interessante, Yorubá, que Oba, ela vai olhar o espelho d'água. Toda uma trama, tal. Quando ela olha o espelho d'água, aparece um outro ser, que é o Xumaré. O Xumaré sai da água, vira gente, e eles ficam juntos. Então, só para dizer a dinâmica, né? Sem pensar bem e mal, certo e errado, o que eu quero pensar, se tem alguns contextos culturais, vou chegar na tua questão, que eles são mais cosmofílicos, que a relação com o medo, o pavor diante da natureza, diante da consciência de que se morre e dos conflitos humanos que são inerentes, isso está no mal-estar da civilização, mal-estar da cultura, é isso, né? Isso está presente, mas elas manejam isso de outra maneira. Manejam isso de alguma forma que não procuram uma salvação. Talvez seja uma resolução menos narcisista desses conflitos que já estão presentes. Então, acho que os povos originários fazem muito isso, né? Quando Ailton Krenak fala que o rio é o avô dele. Então, como é que eu vejo? Diante desse narcisismo da branquitude, esses espaços são muito difíceis de serem completamente modificados, serem mais permeados, serem mais acessíveis. Faz parte da própria dinâmica de construção desses territórios. Chamando aqui de território, pensando de modo mais geopolítico, faz parte da Constituição. E aí é como se fosse o seguinte: tem uma boneca que ela é assim assada, a Barbie, a boneca X. A gente pode pintar de preto para incluir mais gente. Inclui, mas não necessariamente, porque a dinâmica não se modifica. Então, uma questão seria como a gente insere, traz outras dinâmicas de relacionamento para essa arena que está muito marcada por essa dinâmica que é de uma competição como dogma. Então, acho que tem algumas filosofias, não são filosofias do mundo dos anjos, então, para a gente também não operar nessa lógica que está lá no Santo Agostinho, agostiniana, né? É, dos extremos, né? Do maniqueísmo, né? Abandonar esse negócio do bem e do mal, o bonzinho, o malzinho, mas é como a gente resolve esses conflitos. E algumas culturas parece que elas resolveriam esses conflitos, sempre menores em pequena escala, tentando não produzir grandes universais. Então, como a gente pode não produzir grandes universais para enfrentar essas coisas, para enfrentar isso, que seja essa dificuldade que é lidar com uma necessidade que também é produzida de competição contínua para que a gente possa ser amado? E aí, para competir, essa competição de ser amado, eu estou pensando assim, até em termos psicanalíticos um pouco, né? É preciso que a gente dispute com o outro, né? Para que o outro se transforme em alguma coisa que não seja amada. Como a gente negocia com isso, né? Um lugar que tem um território que tenha lugar para todo mundo. Então, acho que os não brancos que estão nesses espaços, como a gente negocia um território, isso é uma dificuldade. Eu acho que essa é uma das questões interessantes que aparece com Mãe Estela de Oxóssi, com Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, com Ailton Krenak, com Davi Copenaua. Eles estão pensando a partir de narrativas e de teorias e narrativas, em que existe um território que tem lugar para todo mundo. Não existe um terceiro tempo em que só alguns irão sobreviver, só alguns chegarão ao pódio. Então tem um jogo, tem uma festa, tem conflito, a gente vai ter que lidar com isso, não vai ter que amar todo mundo, gostar de tudo, de todos ao mesmo tempo, mesma intensidade, mas vai se articular. Então teria que mudar algumas dinâmicas no interior das instituições. As instituições estão marcadas, estão assentadas no projeto da modernidade ocidental, o que os melhores de modernidade ocidental
esse projeto que tem exclusivismos, né? A gente, as salas VIPs são espaços para a gente se sentir mais amado, né? Essas salas VIPs. Então, o que acontece é que algumas culturas têm salas VIPs muito temporárias, mais temporárias. E essas coisas são mais têm essa dinâmica. Então, o caçador vai ser celebrado quando traz a caça. A cozinheira, os cozinheiros, as chefes, os chefes, quando fazem a comida. Então, tem espaço de celebração para todo mundo. Isso é uma diferença. Então, numa economia que é mais cosmofílica, gente, eu estou usando o termo cosmofílico aqui como pensando aqui aquilo que o Nego Bispo fala, tá? Cosmofilia e cosmofobia. Ou seja, algumas sociedades, eles chamam as sociedades eurocristãs, né, de mais cosmofóbicas, porque são sociedades que o medo é crônico. Por isso a ansiedade, ela é crônica. A gente está sempre preocupado, sempre, porque está sempre em risco, sempre em perigo, né? E tem uma relação mais difícil com a morte também. Eu acho que a gente cada vez tem uma relação mais difícil com a morte, que é um outro fator importante. Porque eu falo isso? O Tumani Kuyate, que é um griot, ele é um GL de primeira ordem, né, da família dos Geliba, né, o que ele chama que os GLs, os griots, são famílias que, né, no contexto africano, elas nascem dentro de clãs responsáveis por serem guardiões da palavra. É um emprego, é uma profissão. Você nasce nessa profissão, nessa cultura e tal. E o avô dele, ele tá com 84, tava com 84, 85 anos de idade. 84 anos, em algumas culturas africanas, é a idade que você já pode se despedir da vida, porque fez 12 ciclos de 7. Tem um cálculo, né, do número 7, que é o número-chave. De 7 em 7 anos são ciclos da vida. E quando fazem 12 ciclos, você já contou, já fez o que você podia ter feito. Então, esse avô tá para morrer. Isso virou um documentário. Não sei se eu disse onde passou aqui. Eu tive acesso que eu fui num festival, tal, que eles mandaram para mim antes do documentário para eu fazer uma análise, né, para eu conversar sobre o documentário antes. E estava rolando em festivais agora, há pouco tempo. E aí ele contou a última história dele. Ele falou assim: eu vou contar uma última história. Fez uma festa. Foi uma festa que ele tem pai, neto na Alemanha, ele tem neto em um monte de lugar, filhos. E aí, o que que ele faz? Ele chamou o pessoal para contar a última história dele. Todo mundo festejando. E aí, quando ele morrer, vai ter gente que mora na Alemanha, pode não conseguir chegar, entendeu? E aí, como a pessoa pode não conseguir chegar, já se despediu dele ali, porque ele contou a última história, entendeu? A última história dele foi aquela, e todo mundo rindo, conversando, entendeu? E aí, isso é muito interessante, que é num contexto muito específico, né? O nome do documentário é Entre Nós, um Segredo. Entre Nós, um Segredo. Eu vi aqui que alguém perguntou. Entre Nós, um Segredo. Não sei se ele está disponível, né? Até posso até ter passado o trailer dele depois, se quem quiser ver. Entre Nós, vírgula, um Segredo. E aí, isso é interessante nessa família, lógico, falar em África, gente, são 55 países, segundo a União Africana, porque a ONU fala que são 54, a União Africana reconhece mais um, que é o Saara Ocidental, que é um país independente, a União Africana, e 3.000 e tantas culturas diferentes, né, povos diferentes. Mas o que nesses povos, os clãs de Namakala têm em comum é muito isso. A pessoa vai antes de morrer, ela celebra. Tanto que os funerais de pessoas velhas são funerais muito tranquilos, né? Viralizou uma cena que eram pessoas cantando e dançando em Gana, homens dançando e cantando com o caixão. Que essa é uma cerimônia animando o velório. Isso ficou popular, porque é um ritual. Pessoas falam, ainda mais que a pessoa entregou o que ela tinha que entregar. Se ela entregou o que tinha que entregar, então quais são as mortes muito choradas? Morte de gente jovem, né? Gente nova que não entregou o que tinha que entregar. Então, assim, você veio para entregar, para vender muito inhame, não vendeu tanto tempo quanto poderia ter vendido. Então, deixou de enriquecer as pessoas. Mas tem, óbvio que a cultura ocidental está no mundo inteiro, então isso vai mudando. Mas a família do Cuiatê manteve isso. Caras rindo ali. Ele, gente, eu acho que eu vou morrer daqui a pouco. Estou com 89, 90 anos. Daqui a pouco estou indo embora. Vou contar minha última história.
E aí reuniu a família toda para uma festa. Mataram cabra, mataram cabrito, fizeram um monte de coisa e vambora. Então, seria isso. Falei bastante, desculpa aí, mas o dispositivo. Já acharam aí, né? Já acharam, isso é bom hoje em dia. A Beatriz é uma brasileira que ela é casada com um Tumani, né? Tumani casou com uma brasileira. Por isso que até eu conheci o trabalho dele também, né? A história do Tumani Kuete. Vocês conheceram o pai dele, o Sotigui Kuete, que trabalhou com Peter Brook, né? Um ator de mão cheia. Teve no Brasil alguns anos atrás, antes de morrer. Então, é isso. Gente, vou abrir aqui, senão a gente vai para poder outros comentários, outras perguntas. Se eu respondi a pergunta, ou seja, como faz quem não está sendo morto? Não muda muita coisa. A dinâmica é mesmo. Para mudar, tem que mudar a dinâmica dos relacionamentos, das relações, que é algo muito difícil. Professor, temos aqui no chat uma pergunta da Sil Rosa. Ela pergunta: Professor Nogueira, essa obsolência programada da morte também pode ser reconhecida na Alemanha nazista de Hitler, no Holocausto efetivado nos corpos dos judeus? Totalmente, sem dúvida nenhuma. Tem uma questão critério racial que está ali em jogo. Eu acho que o Foucault, inclusive, explica isso muito bem, que o Foucault fala do racismo nesse contexto do Estado nazi-fascista alemão, principalmente. Então, está ali perfeitamente. Você tem ali uma categorização que é raça. Raça é o critério, né? Etnia, né? Critério étnico-racial, usar étnico-racial. Ou seja, englobando aqui o aspecto étnico e o aspecto racial. Então, está em jogo isso, né? Raça, entre aspas, aqui no caso da comunidade judaica. Mas como é que um povo pode ser obsoleto, ele pode ser justamente assassinado, porque ele não presta, ele não serve. Então, esse discurso vai ser o tempo inteiro. E, obviamente, é um discurso, basicamente, é, que os únicos que não podem, às vezes, não ser atingidos são pessoas brancas cristãs, né? O cristianismo oficial era esse lugar, né, de resguardo. Então, sim, sem dúvida nenhuma. Daria para você. Como o Cara, Estado não Nacional ouvi. Europeu, o grande Tá, organizador, tá um pouquinho picotou para mim a sua fala. Picotou para mim, tá picotando. Pode falar de novo? cortar sempre o Estado Nacional Europeu, de organizador dessa necropolítica, Clara, a con- Para mim, não só para mim, né? Da Lara tá assim, olha, ela tá picotando. pode Você ler começa mais. eu vou ler aqui, tá, Lara? Posso ler aqui, então? Vai. Bom, eu tenho um comentário aqui, está escrito: os corpos não são úteis, né? Perguntaram o nome da série, já colocaram aqui. Tem mais uma pergunta da Lígia. A pergunta é: e como o Estado Nacional Europeu foi o grande organizador dessa necropolítica, a concepção Mambembe ressoa que a teoria do filósofo e etnólogo francês Pierre Clastres da sociedade contra o Estado. Obrigado pela questão, Lígia. Também, ó, o que acontece? O Pierre Clastres, ele ficou no Alto Xingu. O que ele trouxe de importante aqui quando ele fala da sociedade contra o Estado? Que em algumas culturas nas que ele frequentou, óbvio, falar de povos indígenas, falar de 305 povos diferentes, hoje, no território brasileiro, mas eles têm eixos em comum, principalmente naquilo que a gente pode falar de uma cosmogonia, que tem uma noção de irmandade cósmica entre humanos e outros não humanos, entre viventes não humanos e viventes humanos. E o que eles têm de especial no Sociedade contra o Estado? O que seria interessante que é nessa obra? Quando o Estado começa a ficar mais forte que a sociedade, ele é derrubado. Então, nessas culturas do Alto Xingu, o que é frequente é que o poder estatal ele tem que servir a sociedade. Por isso, o Estado não pode ser mais forte que a sociedade. Como é que isso acontece? Como é que isso se dá?
as relações de poder, elas não podem se pautar num planejamento exclusivamente da organização social feito pelo Estado. É a sociedade que pauta o que seria o pretenso Estado, que a gente pode falar em xamãs, em pajés, em chefias, em lideranças, mas que elas têm que se submeter a uma vontade geral. Então, o que ele observou ficou muito, acho muito diferente, é que as hierarquias existem, mas as hierarquias, elas não são relações de poder, de opressão. Ou seja, o poder, concordo muito com Foucault, poder não é uma coisa, poder não é um objeto, poder é um exercício. E aí eu volto na tua pergunta à questão. Nesse caso, quando a sociedade ela fica contra o Estado, que significa que ela não permite que o Estado ele seja autônomo em relação à sociedade, eu diria aí, pensando até do Spinoza agora, né? O poder não se desvincula da potência da vida. Ou seja, por que o poder não se desvincula da potência da vida? Porque o poder não coisifica os participantes de uma relação. Qual o maior exemplo para isso? É quando, não sei se eu tenho aqui, eu queria até pegar aqui e mostrar para vocês, um livro do Chikuna, que são nome das árvores ali da Amazônia, e aquilo que o Krenak fala que vocês talvez conheçam, que ele fala que o Rio Doce é o avô dele. O que que significa? Eles tratam o rio como uma pessoa. Você não posso poluir o rio nem mudar o curso do rio. Quando uma sociedade muda o curso de um rio, o Tietê mudou-se vários rumos do Tietê, isso é um desrespeito aos interesses do rio e da comunidade. Ou seja, é como se algumas vontades não fossem consideradas. Então, já se parte do princípio, em algumas culturas indígenas e algumas culturas africanas, que o conflito é inerente aos nossos encontros. A gente vai se desentender porque tem vontades diferentes. A gente não vai todo mundo se amar, não tem essa fantasia de um Deus encarnado que ama todo mundo e liga ao amor ao sacrifício. Isso está fora de questão em muitos desses casos, mas está em questão que a gente vai ter que o tempo inteiro ceder espaços para ter espaço também, para que todos possam habitar. Então tem uma diferença, que não é um conto de fadas, mas é assim, caramba, como a gente faz para esse mundo? Então, por isso que o PR Class é um texto primoroso. Quem tiver acesso, muitos talvez tenham acesso, quem quiser, porque ele pega um exemplo concreto, ele fica impressionado. Como é que aqui isso funciona dessa maneira? Todas as vontades não vão ser executadas, não dá para realizar tudo, mas a gente vai ter que encontrar um caminho em que todo mundo fique bem. Não é por um altruísmo absurdo, absoluto. É porque à medida que alguns viventes eles estão numa situação de desconforto, vou até falar de sofrimento, né? Isso vai abalar o sistema todo. Por isso que as questões não são questões individuais nessas culturas, comunidades. Porque se tem um casal que está brigando, ou ele vai criar um problema e vai, de repente, ter um assassinato, ter uma morte. Vou dar aqui um exemplo no PR Clastres, aqui um exemplo dos Guaranis, que é mais aqui que aqui eu conheço melhor, porque eu sou amigo da Sandra Benite, que é minha professora de Guarani, né? Talvez alguns conheçam a Sandra, é uma intelectual indígena, muito interessante. Vou botar aqui o nome dela aqui, Sandra Benite. Contar uma história rápida, que essa história dos povos guaranis se parece com os zulus. Guaranis e zulus. Entre os guaranis e zulus, nas cosmogonias deles, né, não vou entrar em questão, muita gente critica essa parte, não vou entrar em questão, as mulheres têm sangue frio e os homens têm sangue quente. Até por isso que o pessoal conhece essa história, muita gente conhece essa história, né? Então, como as mulheres têm sangue quente, frio, elas são mais racionais que os homens. Então, como os homens têm sangue quente, eles são mais perigosos. O sangue quente não tem lugar por onde sair. Nessas tradições, é o que? A mulher menstrua. Como a mulher menstrua, ela consegue se manter mais equilibrada. O homem é mais desequilibrado por natureza. O sangue é quente. Então, quando um garoto, um Guarani, engrossa a voz, ou um garoto Zulu começa a ter barba,
o pelo no rosto é um marcador importante, eles passam por rituais. E aí o ritual é para que esse garoto ele cresça e não seja apenas guerreiro. E aí você não tinha feminicídio nessas sociedades. Não é que os caras são especiais, é porque você tem uma tecnologia, tem uma cultura. Agora, nossa cultura, feminicídio é torto e direito. Todo dia a gente vê um caso de feminicídio. Porque tem uma produção de masculinidade que é uma certa chave. E aí a sociedade contra o Estado é isso. Os caras percebem, ó, como é que a gente faz com que os meninos, eles possam, as meninas, as pessoas, os velhos, os mais novos, como a gente cria uma situação em que não haja desconforto, né? A gente possa ter todo mundo mais confortável. Esse é o desafio. Foi bem aqui, foi bem esse exemplo aqui, esse exemplo concreto, né? Os guaranis, quem já conhece esse ritual, quem já teve chance de ir em alguma aldeia, ou teve chance de perceber. Por isso que toda aldeia guarani tem que ter rio. Por isso que não é um preciosismo. É porque se a aldeia não tem rio, não dá para fazer o ritual dos garotos. Por exemplo, em algumas aldeias zulus, o pessoal que está mais ali é aldeado, tem que ter alguns tipos de ervas, de planta, de árvore. Não dá para desmatar, porque senão não dá para fazer o ritual dos garotos zulus. Então, isso até preserva a própria natureza, né? O próprio espaço ambiental tem que ser preservado para manter esse negócio, né? E aí, né, é lógico, eu estou falando nessa lógica de, né, essa formulação, né? As mulheres são mais racionais, as mulheres são mais equilibradas, os homens são desequilibrados quando vão crescendo, eles vão se desequilibrando mais. É menino, mas vai crescendo ficando desequilibrado. Então, a barba, a voz grossa, é como se dissesse ali, né? Ela vai desequilibrando. Então, ele tem que fazer coisas para se manter equilibrado, né? O menino. Por isso que eles são maiores autores de violência, os homens. Essa coisa, a explicação. A explicação, Guarani, explicação Zulu aqui, outros fatores, obviamente, né? Isso aí eu vou entrar nesse pormenor. Alda, tudo bom, Alda? Alda, pode perguntar, fica à vontade. Alda, Oi, bom dia. Oi, professor, tudo bem? A minha pergunta, o professor trouxe essa questão da criação do Ocidente, trouxe a referência lá, a ideia, né, da Palestina, os corpos que são matáveis. E eu estou numa escola e é de ensino fundamental, e a gente está criando protocolos para atos racistas. E um dos protocolos é comunicar a toda a comunidade que aconteceu um ato racista. Então, tem momentos que a gente comunica as famílias, aí, conforme a gente vai lidando lá, né, fazendo as medidas que a gente tem que fazer, chega um momento que a gente comunica a comunidade. E tem feito formações também com a comunidade. Tem uma professora que ela é judia, e já apareceu 3 vezes na sala esse ano, o símbolo da suástica na parede. E aí, a gente, né, lidando com essa situação, aí eu coloquei na reunião pedagógica que a gente tinha que fazer um protocolo também, né, para essas questões. E aí, pensando muito nesses protocolos que a gente está fazendo já para as questões racistas. Só que aí ela não quis comunicar à comunidade desse ato, porque ela ficou com essa questão de que porque foram criadas 2 comissões também, uma comissão da branquitude e uma comissão da negritude. E aí ela ficou preocupada de como que as pessoas iam entender esse comunicado e que talvez que a escola quisesse equiparar essa questão, né, racial, da negritude, com a questão do nazismo e da suástica. E eu fiquei muito numa questão que eu acho que são questões que a gente precisa fazer tratamentos iguais, que a gente precisa romper da mesma maneira, né? Porque faz a manutenção do nazismo ou do racismo, e como que a gente educa as crianças e a comunidade. E aí as conversas que veio que é isso, o racismo, a negritude, é isso, está na nossa pele. E já o nazismo, não, e a gente está na esfera do Brasil, e esses assuntos do nazismo sempre tiveram aí, e do racismo não, são coisas que a gente precisa colocar, dar voz, não silenciar. E aí, para mim, ficou muito, né, para mim ficou estranho, que para mim eu acho que qualquer ato, né, que é opressivo, né, que gera morte, a gente tem que fazer um combate.
E aí eu queria ouvir um pouco, e também aí, conforme o senhor foi, né, dando aula, eu vi que é isso, da onde que surge, né? E se a gente, de repente, né, não mata no surgimento, né, ou nessas esferas, como que isso também faz a manutenção do racismo da mesma maneira? Então, eu queria ouvir um pouquinho, professor, sobre isso. Então, essa questão que você está falando, deixa eu tentar compreender a questão do como é que o antissemitismo e o nazismo eles se colocam. Como é que eu vejo, né? Fazer um plano mais geral. Eu vejo que os movimentos de extrema direita que são crescentes, que são movimentos muito ligados àquilo que eu vou chamar aqui de masculinismos, né, que é um campo, né, que tem procurado, a partir da ciência, das ciências da natureza, das ciências biológicas, fazer uma formulação, uma identificação, como assim, entre testosterona, hormônio, masculinidade e força, violência, liderança, vitalidade, né? Isso ligado à supremacia branca. Então, no mundo inteiro, esses movimentos eles são movimentos antissemitas, na maior parte do mundo, né? Na Europa, por exemplo, nos próprios Estados Unidos. No Brasil, esses movimentos eles tomam faces diferentes, eles têm um sotaque próprio. Então, não necessariamente, até porque teve grupos, por exemplo, alguns grupos que são historicamente que passaram pela discriminação, mas que de alguma forma se alinharam do ponto de vista eleitoral a grupos que têm esse perfil de extrema direita. Então, isso aconteceu no Brasil. Então, como é que eu vejo? Eu acho que é alguma coisa que a comunidade judaica precisa ser comentada, ser informada, e a comunidade judaica vai deliberar quais são os encaminhamentos que isso pode ser feito. E aí, pensando a noção de lugar de fala, que é um conceito muito mais da comunicação, ou de uma filosofia da comunicação, do que um conceito da linguística, ou da filosofia, né, pura, e que ficou muito popular, muito bom o texto, né, o texto que saiu com esse nome, né, que foi um lugar de fala, né, ficou muito. Opa, peraí, escapou agora. Ficou muito bom, que é o lugar de fala da. Caramba, escapou da coisa. Da Djamila. Jamila fez o prefácio do meu livro, Jamila Ribeiro, tanta Jamila, querida, amiga, querida, né, que fez o lugar de fala. Como é que eu vejo? O lugar de fala deve ser alguma coisa levada em consideração. Lugar de fala não é que se interdita a fala de alguém, mas qual é o lugar da fala de cada um dentro dessa trama da comunicação. Então, acho que não dá para pensar sobre isso sem falar com a comunidade, que deve ser informada sobre isso, e ver quais são os caminhos e encaminhamentos. Agora, não tem não pode a gente ter também escala de discriminação. Agora, obviamente, os contextos, as conjunturas, a maneira como a discriminação impacta na vida das pessoas pode ser diferente. Agora, não tem um termômetro de sofrimento por discriminação. Isso não existe. Então, é muito bom convidar as pessoas para o debate e saber como é que a gente pode ajudar nesse debate, fazer parte, né? Tem uma comissão antirracista, né, contra formas de discriminação, como a gente traz todo mundo? E aí o lugar de fala entra não como interditar a fala, mas como a gente organiza essas falas, como é a importância, a relevância dessas falas, a validação. O lugar de fala é reconhecer a importância para validar a fala do outro também. Então, seria um pouco isso. Então, eu diria assim, chama a comunidade, a professora... Então, vamos formar a comunidade, além de você, quais são as instituições, organizações que já têm militado, são ativistas contra o antissemitismo? Quais são elas? E aí elas podem ser informadas, é que a escola dessa política, então não fica uma coisa só para professora. Por que eu acho também importante? Não é bom fulanizar, me parece. Porque senão fica assim uma pessoa que sofreu. É compreender que é sistêmico, que é estrutural. Porque senão fica assim, as pessoas ficam achando, e aí a Cris falou uma coisa antes, né?
que os casos de racismo é alguém ser ofendido por um nome feio somente. Isso é muito basilar. E conforme a gente vai aumentando as camadas sociais, o racismo vai ficando muito mais sofisticado. É aquilo que ela falou de ser quase imperceptível, no detalhe. É no detalhe que às vezes só quem tem olhos vai poder ver, vai enxergar, consegue ver, pô, caramba, foi ali. É uma brincadeira, um detalhezinho. E aí tem que saber. E aí, quando fica individual, fica ruim. Porque uma pessoa sozinha lutar contra o sistema, algo que é sistêmico, vamos fazer lutas individuais, é que nem racismo no futebol. Racismo no futebol, isso é uma bobagem para mim, só criticar o xingamento aos jogadores. Em que sentido? Desculpa eu falar uma bobagem, mas é insuficiente. É bobagem acreditar que essa é a melhor maneira de enfrentar o racismo no futebol. Não. Quantos técnicos são negros? Quantos dirigentes são negros? Não xingar um homem negro de macaco no futebol não resolve o racismo, porque ainda está performado que ele é um corpo que atua, um corpo com ginga, motricidade acima da média, muita inteligência motor espacial, mas não inteligência para fazer gestão. Para falar assim, o esquema é 4-4-2, 4-3-3, para montar se vai ter uma zaga mais enfiada, mais à frente, ou vai ter um líbero na frente da zaga, e um meio-campo de ligação. Isso não está sendo dito e não pode fazer isso. Então, assim, racismo continua no futebol. Né? Não vai acabar o racismo no futebol porque os jogadores deixaram de ser xingados. Então, isso é alguma coisa importante para né, a gente pensar. Né? Não vai ter fim do racismo no futebol quando temos 44 clubes entre Série A, B e C e só temos um dirigente, um presidente negro num clube de futebol no Brasil, que é na Ponte Preta. Só tem um. Estranho demais. Um esporte com muitos egressos negros, atletas negros. Como é que eles não chegam a esse cargo de treinador ou dirigente? Então, aí que está o negócio. Então, essas sutilezas, né? Que você não percebe. Então, fala, pô, não, isso aí não é suficiente. Não, acabou o racismo de futebol. Que não estamos mais xingando ninguém. Ninguém mais foi xingado. Acabou nada, continua. Não tem oportunidade, né? Se eu fosse jogador, me aposentar, querer ser técnico. Ia ter chance de ser técnico? Eu me dar a oportunidade de ser técnico de futebol? E querer comandar um time, né? Ali, fazer meu esquema, botar um volante ali mais enfiado, e aí ia ter chance. Quantos homens com meu perfil, com meu fenótipo, treinam um time de futebol hoje no Brasil? É ali, então, é isso ali que é o negócio. Camila também, Camila e Cris. Pode até, se quiserem, a gente vai conversando, se as duas estiverem como estão aí. Camila, pode fazer a sua pergunta. Oi, eu muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço a oportunidade da associação, ao professor Dr. Nogueira. E dentro de tudo isso que nós estamos ouvindo e falando, muito me pegou quando Nogueira começou a falar do crime nas comunidades, né? Do o quanto é afetado, e aí agora chega na questão do elitismo, né, de como esse racismo chega, né, nós conseguimos perceber o quanto, né, ele é crescente, né, a minoria sofre mais, né, a minoria de uma questão social e financeira, né, desses corpos que ainda assim são corpos negros, e esses corpos ainda assim negros que acessam outros espaços também sofrem de forma diferente, né. Isso é uma coisa que me pega muito, porque até o meu fazer enquanto pessoa, enquanto mulher negra, e acessar diversos espaços, porque assim como trabalho e moro, né, na ponta, e acesso comunidades, por ser educadora social, e acesso outros espaços, o quanto isso também afeta o nosso fazer, acredito que a Alda também, enquanto professora, né,
acessa e consegue perceber através dos seus educandos, mas o quanto isso também afeta nós, né? O quanto isso atravessa os nossos corpos. E aí, quando a Cris traz que estamos vendo, mas isso não está sendo dito, né? Isso não está sendo falado, não está sendo tratado. E quando o professor Nogueira fala sobre a boneca, né? É exatamente isso. Nós estamos incluindo essas pessoas estão nos nossos espaços, mas essas pessoas não são ouvidas, essas pessoas não são vistas. Primeiro, não são vistas, né? Essas pessoas elas não existem socialmente. Elas estão ali e esse lugar de fala que também, por diversas vezes, ele não é concedido e ele não é escutado, e por vezes entra todas essas questões de, mas talvez não seja assim, isso também é uma questão de racismo estrutural, e é mais um comentário assim, e também acho muito bacana a forma, Nogueira, que tu traz, de certa forma incluir essa ludicidade nas explicações, porque por vezes, quando tu vai explicar, tentar explicar o racismo para alguma pessoa, tu tem que usar dessa forma, porque senão tu está sendo agressivo, senão não é bem assim, senão essas questões, acho que está muito pesado. Por muitas, eu moro no Sul, eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e por vezes tu escuta, não, mas não é bem assim, né? Talvez, acho que tu te enganou, não foi assim que eu falei, né? Talvez tu tenha entendido de forma errada. Então, é mais um comentário assim, e realmente agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Camila. Que é cotidiano, né? É o cotidiano e tem sutilezas. E é muito difícil porque, para pessoas brancas, tem que lidar com o narcisismo da branquitude e perder o privilégio de que pessoas brancas medianas assumem postos de destaque e com representatividade. E pessoas negras, para assumir esse lugar, têm que ser excelentes, não podem errar. Então, pessoas negras medianas não assumem espaços que pessoas brancas, às vezes, abaixo da média, pelo potencial, elas podem assumir, porque tem uma confiança no seu fenótipo. Então, quando a pessoa negra está numa posição, é que ela fez muito, muito, muito esforço para chegar naquele lugar. Pessoas brancas fizeram muito menos esforço para chegar naquele lugar. Então, isso é um diferencial forte. Cris? Gente, eu sou falante, viu? A gente vai se encontrar mais 3 vezes, então vocês já vão se acostumando aí, por mim eu estou aqui sem parar. Mas primeiro eu queria dizer para Camila, legal saber que você é do Sul, porque pelo menos uma coisa que para mim é muito importante nesse ciclo é exatamente a gente ampliar essa nossa rede, sabe? Então, vamos continuar em contato e a tua fala e o lugar de onde você está falando também me deixa muito feliz, assim, pensando que, poxa, aqui eu estou conversando com gente com quem eu me sinto realmente bem, né? Então, isso até me emociona, porque eu estou falando com os meus. Então, isso é muito bom. Mas o que eu queria comentar com o professor Nogueira eu tenho ficado muito interessada na questão do aquilombamento como dispositivo, mas também como uma filosofia nesse sentido que o senhor estava falando antes, né, da gente jogar o jogo diferente, né? Não ficar só tentando bater de frente com uma grande força que ela sabe, a branquitude sabe, ela não é burra, né? Ela só não tem o menor interesse em ouvir e se adaptar. Então, se o senhor puder contar um pouco qual a sua visão sobre o aquilombamento como dispositivo, eu agradeço. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então, acho que tem duas referências, né? A Beatriz Nascimento e o Abdias Nascimento, Abdias e Beatriz. A Beatriz, ela tem um artigo curto sobre quilombo, né? Ela tem um artigo curtinho falando sobre quilombismo. O Abdias tem um livro chamado Quilombismo, né? E esse trabalho deles tem muito a ver com essa ideia de quilombo que a gente tem hoje, né? Que a gente tem trabalhado com essa ideia de aquilombamento.
Então, aquilombamento tem muito a ver com o seguinte: um território de segurança psicológica. O que eu chamo de segurança psicológica, que é uma expressão que tem sido mais usada hoje até nas empresas, é um espaço em que as pessoas possam ter a sua humanidade não seja negociada, né? A sua humanidade possa ser reconhecida. Então, se a sua humanidade pode ser reconhecida, significa que essas pessoas podem errar, essas pessoas podem ser frágeis, podem ser fortes. E numa sociedade como a nossa, o que que o racismo faz? Ou você é sempre abaixo do humano, o racismo tem a ver com isso, né? Uma desumanização. Todas as formas de opressão têm relação com isso, né? Tanto que os xingamentos são xingamentos de animalização, né? São nomes de animais, geralmente o xingamento. Os xingamentos sexistas também são nomes de bichos, né? Para deslocar do lugar do humano. Ou a pessoa, ela é super, porque ela faz algo fora do comum, porque ela toca muito, canta muito, joga muito, é uma brilhante cientista, ela está sempre acima, não pode estar no espaço do humano. Então, não tem como. E aí, isso é uma desumanização. Então, aquilombamento são territórios em que pessoas negras podem viver sua humanidade, né? A grosso modo, eu estou aqui interpretando, tá? A Abdias e a Beatriz Nascimento, uma interpretação mais com a minha própria, né? Meu modo de ver, ou seja, é um território para isso. Então, tem mais pessoas negras que se associam, se articulam, os movimentos negros estão aí há muito tempo, né? Ou, no singular, o movimento negro, que é um conjunto de instituições, movimentações, né? Então, é um espaço importante, o movimento negro, as pessoas podem estar ali, elas não têm necessidade de explicar ou justificar uma discriminação que elas sofreram. Então, a pessoa fala assim, caramba, porque a experiência da discriminação é uma experiência muito constante na historiografia, na biografia da população negra. E aí você não precisa dizer, pô, será que foi mesmo? Não foi bem isso que a Camila falou? Num território como esse, você não está invalidada para dizer que você faz, que você é. Não está invalidado. Então você pode ser gente ali naquele lugar. Essa é uma dificuldade, né, nos contextos racistas. Entendeu? Professor, quero fazer um breve comentário. Nós pensamos nesse ciclo de estudos, né? Nós somos analistas em formação, justamente para levar essa temática, né, para dentro do nosso instituto, dentro da nossa sociedade, que tem pensado também em projetos de ação afirmativa, de ações afirmativas, né? E está sendo muito interessante, muito importante te ouvir, porque diariamente a gente percebe, né, o racismo estrutural ali correndo na veia. E foi muito curioso, né, porque a gente decidiu abrir esse evento para o público externo, mas principalmente a gente gostaria de que o público da nossa sociedade, que é majoritariamente branca, né, da nossa sociedade, do nosso instituto, pudesse estar aqui com a gente também discutindo essas questões, né? Então, essa iniciativa nossa é também de fomentar essa discussão, principalmente, né, para que as pessoas brancas possam se haver e pensar sobre isso, né? Que há uma grande resistência no meio psicanalítico, embora já tenha algumas publicações, não sei se muitas, mas tem se falado bastante sobre essa questão, mas a gente percebe que a adesão a esse tipo de evento, de discussão, ainda é muito, né, fica muito prejudicada, digamos assim, com a presença de pessoas brancas que nós temos interesse de conversar sobre esses assuntos. Queria te ouvir um pouco com relação à questão da psicanálise, né? Como essas questões afetam a subjetividade de brancos, de negros, de não brancos, né? Gostaria de ouvir um pouco de Eu, você nesse sentido. eu fiz um debate com Paim, né?
A gente fez um debate há algum tempo, então acho que ficou um artigo lá, Paim Nogueira, Inácio Alves Paim Filho, e ele tem feito uma discussão bacana no campo da psicanálise, né? E aí ficou um negócio lá, foi uma revista, acho que a gente foi um conjunto de cartas, a gente acabou conversando por cartas, não sei se vocês já viram, se alguém tiver acesso, Paim Nogueira, está numa revista, eu vou lembrar a revista, eu vou encontrar, posso até mandar para vocês, vou procurar aqui. E a gente fez esse debate. E aí uma discussão era uma provocação que eu faço, o Fanon falou que não tem édipo para a população negra. O Fanon fala isso, né? Provocando. E aí tem um édipo, o Paim traz uma formulação, a gente vai conversando. Só que o édipo não tem uma tríade só no édipo, tem um outro elemento, tem um quarteto, que é o racismo. O racismo entra em cena como um elemento que compõe um complexo de édipo das pessoas negras. Então, além da função do pai, né, da mãe e da criança, tem um racismo que entra em jogo e ele vai atravessando essas relações todas. Então, o que que eu diria? É importante, de alguma maneira, que a gente. O que que eu penso da psicanálise? Você falou, né? Por exemplo, Paul Preciado tem um trabalho incrível, eu recomendo que vocês leiam também uma palestra dele, chamado Monstro que Vos Fala, em que ele fala da cis-heteronormatividade da psicanálise, né? Então ele fala que está muito cis-heteronormativa, tem uma função muito definida, estabelecida, e o outro que não é isso, que não, ele vai trazendo isso. Então acho que são as questões de gênero e raça e classe, eu acho que elas ajudam a enriquecer o campo da psicanálise. Então, a minha questão é como a psicanálise contemporânea, as associações, incorporam essas demandas, e são demandas que os movimentos sociais têm trazido, não só movimentos sociais, mas os estudos epistemológicos, teóricos, que estão dizendo tem que ampliar o território de produção de conhecimento, né? Tem que trazer mais elementos para a produção. Então, acho que essas leituras ajudam. Então, assim, ler o Fanon, ler quem está discutindo, está racializando o debate psicanalítico, é uma coisa importante também. Acho que ajuda bastante. Então, seriam duas coisas que eu recomendaria e posso sugerir, porque acho que nessa revista, eu vou achar, tem justamente essa provocação, esse exercício, né? Esse exercício de discutir com psicanálise, filosofia, sabe? Discutir possibilidades. Deixa eu ver se tem, não sei se ela está em algum lugar. Não lembro qual é o nome da revista, né? Mas eu acho que é uma revista da Sociedade Brasileira de Psicanálise que organizou esse trabalho, né? Essa correspondência, né? Então, estou até Sim, vendo acho se que eu acho. depois o Paim é um colega próximo nosso, acho que a gente pode depois verificar com ele a revista e Sim, divulgar sim. também para as pessoas que estão aqui com a gente, né? Eu, É. particularmente, até faço um grupo de estudos com o Paim, chama Sankofá, é um Hum, grupo de estudos somente com pessoas negras, a gente estuda racismo e psicanálise, né? hum, Mas vamos ver por onde a gente encontra essa revista também, se possível, a gente disponibiliza para as pessoas que estão participando aqui do nosso é. ciclo de estudos, né? Tem Sim. muitas referências. Desculpa, Uhum. pode falar, professor. Não, pode falar, pode falar. Muitas referências que tem, né? Muitas coisas que tem ali, né? Não, eu queria comentar aqui no chat que tem algumas pessoas publicaram algumas coisas, né? Colocaram e fizeram também um comentário aqui, a Cíntia, que já está saindo. Enfim, alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa ou fazer um comentário, né? A gente está aí com alguns minutinhos já para finalizar. O professor quer comentar mais alguma coisa?
esse debate das relações raciais, aí trazendo isso que você falou da psicanálise, as pessoas brancas têm que se ligar nesse debate, né? Tem um observatório da branquitude discutindo coisas, é bem legal, dá uma googada, Observatório da Branquitude. Eu acho que tudo que for de informação, de formação, porque tem um privilégio, né, do corpo branco, né, de acessar os espaços, né? Eu acho que isso é uma coisa, ou seja, as fronteiras. Então, as pessoas brancas perceberem isso, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu dei uma aula no Tribunal Superior do Trabalho, né? Teve algumas pessoas trabalhando, não estou lembrando todo mundo que está nesse curso lá, que são magistrados, né? No Brasil, né, magistradas e magistrados, são 18 mil pessoas, né? E 18% são pessoas negras, pretas e pardas, IBGE, pretas e pardas, e 13 só são pessoas indígenas, de 18 mil. E uma coisa que aparecia lá, que era interessante, que apareceu, foi, por exemplo, uma juíza comentar que ela foi para um encontro, para um evento de magistratura, e todo mundo foi entrando, as pessoas brancas foram entrando, todo mundo sabia que era evento de magistratura, todo mundo foi entrando. No caso dela, pediram a carteirinha, né? Os funcionários pediram a carteira. Então, assim, é isso que está a ver, desconfiança. Então, como é que isso muda a autoestima? Isso, inclusive, faz com que pessoas brancas até errem muito mais, entre aspas aqui, errar muito mais. Isso é... Mas por quê? Como pessoas negras têm vamos dizer, uma fixação pelo acerto, que é não pode errar, pessoas brancas são mais despreocupadas, então elas podem errar mais, né? A própria sociedade permite esse erro. Isso faz uma diferença grande, né? Porque a desconfiança é a chave, né? Então, meu tempo de estudante, de mestrado, de graduação, tem esses eventos que todo mundo tem, né? Eu estava em São Carlos, fiz mestrado em São Carlos. E São Carlos tem um mestrado interessante, né? O nome é Filosofia e Epistemologia da Psicanálise. O nome do mestrado lá em Federal de São Carlos. Anos 90 já era isso, né? Então, muito Freud, né? Tem Freud, tem Lacan, tem psicanálise em geral. E um colega meu branco, ia comer alguma coisa, a gente estava conversando. Eu tinha 23 anos, tinha 24, né? E aí a gente conversando, eu falando, pô, cara, muito parado pela polícia no Rio de Janeiro. Polícia lá, toda hora tem dura. Ele, pô, nunca fui parado nem pela polícia em São Paulo. O que que é isso? Aí quando ele fala isso, nunca foi parado, parece filme, passa um carro da polícia, isso 7, 8 horas da noite, giroscópio, mão na parede. Aí eu olhei para ele assim e falei, tua primeira vez, né? Minha não é a primeira. E aí, por quê? Ele tava comigo, né? E aí foi mais fácil ali naquele momento. A gente tá falando de 96, anos 90. 1996, eu tinha 23 anos, e aí, caramba, era um momento que, como hoje também. Então, é isso, desconfiança. Como lidar com a desconfiança continuamente? Esse é um problema. Isso tem impactos, né, de várias maneiras, né? E para as pessoas brancas também, porque isso que é importante. O Fanon tem uma patologia da branquitude para o Fanon, né? Eu acho que tem algo na branquitude que sempre está ali pairando, é uma síndrome da impostura, da impostora ou do impostor. Porque a pessoa branca sabe que ela, mesmo não performando com toda a qualidade, ela pode passar, né? Então, tem exemplos enormes aqui, exemplos enormes, em vários setores a gente tem. Queria falar nomes aqui para não ter processo, mas no campo da política, no campo do judiciário, a gente tem um monte de coisa. Pessoas que você visivelmente fala, caramba, como é que essa pessoa chegou nesse posto? Só porque é branca. Só porque é branca. Se fosse uma pessoa, não chegaria. Eu não chegaria, sabe? Então, isso é um fator. Eu acho que a gente acaba, sabe? Entendeu? Sim, eu acho que, professor, essa dificuldade, né, que muitas pessoas têm de entender, né, que a questão da cor tem essa função, né, de colocar certas pessoas que, mesmo não estando qualificadas para certos cargos, elas conseguem isso, né? E no dia a dia a gente percebe como se
há uma conversa a respeito disso, imediatamente uma negação de que não é assim, tem a ver com outras coisas. Então, eu fico também como a Cris emocionada com o nosso ciclo de estudos, porque isso tem que ser dito diariamente, a todo momento, e pode ser cansativo, mas a gente tem que continuar falando sobre isso, né, para que cada vez mais a branquitude possa se haver também com essas questões, né? Eu acho que não, essa dicotomia branco e preto não é só isso, né? A coisa é mais ampla, como você mesmo colocou, é muito mais complexa, né? Mas eu acho que se os brancos puderem se haver mais com essas questões, acho que poderíamos ter caminhos talvez um pouco melhores, né? Sim, vai ter que lidar com isso, né? As relações interraciais, elas atravessam um conflito, né, estruturante, né, por volta delas, né? Então, tem um conflito nelas já organizado. Sil, você quer falar alguma coisa? Sil Rosa levantou a mão, temos só mais alguns minutinhos. Quero sim. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Gratidão, né? Gratidão, professor Nogueira, de trazer tantas informações e as companheiras e companheiros também importantes para a gente ir repensando o nosso ser, né? Nosso ser nesse tempo de tanto desastre, de tantas perdas na mãe natureza que também nos afetam, né? E aí a professora traz aí essa última questão, companheira, que, né, os brancos precisam, né, ir revendo um pouco da sua prática, um pouco do seu lugar do privilégio, né? Mas de quais brancos nós estamos falando que vão rever essa prática de privilégio, quando neste momento a gente segue percebendo o poder da colonização, esse poder político, esse poder econômico, né? Essa violência que dá a partir dos efeitos da colonialidade nos nossos corpos, nos corpos negros, permeados de uma subjetividade tão densa que nós, às vezes, não nos reconhecemos. Ou para que o outro nos reconheça, como o professor Nogueira acabou de dizer, a gente tem sempre que estar com o título na mão, com a carteirinha na mão, ou acompanhado do outro branco, que muitas vezes não reconhece, né, os seus privilégios e são também tolerantes com a prática racial, prática do racismo, né, não, desculpa, a prática do racismo. E aí a gente tem esse sujeito europeu que tem uma presença do privilégio anunciado, dizendo eu sou aquele que domina, eu sou aquele que tem o poder, eu sou o que coloniza, e segue colonizando e colocando, como já dizia Fanon, né? O homem negro, ele não é um homem, ele é um negro. Quando a gente vê hoje o que está vivendo o Níger, o que está vivendo na região ali do Mali, do Congo, uma retrocolonização permanente de um coletivo de países europeus, aí tendo a França como o seu principal poder, né, nesses países, a partir do poder econômico, porque você só faz transações com a moeda, a partir da moeda francesa, e que coloca mais de 40% de uma população de 24 milhões de pessoas na extrema pobreza. E essa extrema pobreza são os corpos negros, em detrimento do quê? Do urânio, né? Dessa riqueza potente que está ali sobre aquele chão, sobre aquela terra. E para ter essa riqueza, você tem que retirar o outro. E qual é esse outro que está ali? Mais uma vez, somos nós, o povo preto, o povo negro, que está nesse poder, nesse lugar da riqueza, nesse lugar do poder, nesse lugar da possibilidade da redistribuição para os seus próprios povos, e que não é ouvido, né? Ele
permanentemente desreconhecido da sua subjetividade, do seu ser, né? Do seu poder, do seu ser e do seu saber. E quando a gente traz isso para o nosso país, por exemplo, Brasil, a gente vê isso também no seu cotidiano. Os nossos as nossas maioria branca, nossa maioria do povo branco, desreconhece neste momento que é importante a gente ter uma ministra negra. Nós precisamos, povo preto, povo negro, anunciar permanentemente que é necessário. Nós queremos ter uma ministra negra, queremos ter outros e outras mulheres e homens negros, né? Porque nós nos reconhecemos a partir daí, nosso povo tem saber, nosso povo tem poder, o nosso povo tem ser. E precisa tomar café com elas, porque, infelizmente, o nosso presidente disse que não conhecia, não tinha alguém de confiança sendo negro, para ser indicado, porque para indicar para essa tarefa, precisa conhecer. Então, a gente quer que tome café com elas, né? E aí eu fico pensando quais brancos, quais não brancos, que precisam continuar ouvindo que há um processo permanente de colonização e nós precisamos descolonizar e descolonizar no mais profundo da subjetividade para que o outro possa ser, para que eu possa ser, para que o professor Nogueira possa ser, para que tantas outras companheiras e companheiros também possam ser, porque o que a gente vê é que a gente ainda não é, e somente o povo negro continua dizendo que precisa ser, porque os brancos ainda não reconhecem de fato o seu privilégio, principalmente se ele estiver norteado pelo poder econômico, né? Então, quem é que vai anunciar, né? Quando é que o povo branco vai anunciar e vai reconhecer e abrir mão dos seus privilégios? De qual tempo? De quantos outros séculos ainda precisamos para descolonizar? E descolonizar a partir do lugar dessa produção permanente, dessa violência e da subjetivação e da objetificação dos corpos, né? Dos nossos corpos. E aí também, quando eu falo nossos corpos, eu quero incluir os corpos dos nossos povos indígenas, que nesse momento também vivem, assim como os povos quilombolas, o não reconhecimento do marco temporal. Né? Acho que é isso. Então, obrigada, professor. Obrigada, Obrigada, Alda. Sil. Obrigada. Bom, o professor vai comentar né, as questões da Alda e da Sil e a gente vai caminhar para o encerramento, tá bom, Tá, pessoal? vou Não comentar, podemos abrir para as perguntas. vou comentar aí, por quanto tempo, eu tô com outros compromissos hoje, tem mais 2 compromissos, vou ter que já fechar para ir. Tá apertadinha aqui minha vida hoje. Então, assim, Sil, tem muitas questões em jogo aí, né? Não é numa questão de consciência, não é uma questão cognitiva. Pessoas negras sabem, consciente ou inconscientemente, que têm privilégio. Pessoas brancas sabem que têm privilégio, né? E que não tem privilégio, né? A negritude. Isso tá, né? Isso é uma coisa que as pessoas sabem. Mas abrir mão de privilégio é abrir mão de poder. Então, como abrir mão de poder? Então, por exemplo, uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal seria interessantíssimo. Agora, ela ia ser fritada. A gente tem ministras que se pergunta se ela tem capacidade e competência. Tem ministros, homens brancos, que nunca são perguntados se eles têm capacidade e competência, se eles têm formação. Ninguém pergunta pelo currículo do ministro branco, do ministro de Estado, né? Como vai perguntar de uma mulher negra? Vai ser muito perguntada. Então, ela sozinha vai ser muito difícil estar naquele lugar, porque ela vai ter muitas pancadas. Parte da imprensa, né, a opinião pública vai dizer: será que ela fez boa análise mesmo? Ela não vai ter direito à mediocridade. No bom sentido da palavra, ser mediana, ser uma pessoa séria que faz um trabalho. Então, é bom que tenha. Eu acho que a gente tinha que caminhar para a paridade de gênero, né? E paridade também racial, étnico-racial, ou caminhar para aumentar,
né? Não só ter homens brancos ou pessoas brancas em certas funções, nesse caso aí, especificamente na maior corte do Brasil, mas esse é um processo que uma pessoa como Tolkien ali, como única ali, não é uma coisa fácil, requer uma preparação da sociedade civil, requer muita organização. E aí eu sei o que acontece, tem que ter muita organização política para que a gente possa enfrentar isso. Isso não é uma coisa fácil, direta, ou seja, dá um trabalho. E aí o movimento negro está aí por isso, né? Por exemplo, para organizar politicamente, mas não é nada fácil. Isso merecia a gente fazer uma análise de conjuntura política, né? E pensar, isso dá um outro encontro. Vou me disponibilizar, vir uma outra vez para tratar de temas contemporâneos como esse. Vocês trazem as questões previamente, a gente vai para ver como. E o aquilombamento é para isso um pouco também, né? Para ser desse lugar. Gente, obrigado. Meu sentimento é de gratidão pelo convite e fico à disposição para próximos encontros. E se quiser botar aqui a último slide, o pessoal ver meus contatos, que a pessoa pode entrar em Tá contato bom. comigo. Tá? Vou botar Professor, muito obrigada, viu? Nós é que Professor, muito agradecemos e ficamos obrigada. honrados com a sua presença. E agora que o senhor abriu a brecha, a gente vai conversar, porque já tem um monte de ideia aqui que isso vai acontecer, tá? A gente fala com a Manu. Muito Tá, obrigada. perfeito. Obrigada, Nogueira. Obrigada, Nogueira. Obrigado, querido. Uma Tchau, coisinha para Nogueira. o pessoal que está aqui. Se Sábado. quiser botar Então, o slide com as informações, caso precisem, com as minhas redes Vou sociais colocar. aí. e a Vou gente colocar também já. pode. Eu queria sugerir aqui para nós que vamos fazer parte do ciclo, né? Que a gente disponibilize para vocês por e-mail os materiais que o André tão gentilmente compartilhou com a gente. Aí a gente disponibiliza também os contatos do professor Renato. Podemos fazer isso. Alguém perguntou se vai ter certificado, vai ter sim, tá? E lembrando, então, que o nosso próximo encontro é dia 25, para a gente ouvir o querido Kwame. Ótimo. Tchau, Nogueira. Isso aí. Bom final Obrigada. de semana, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, Até a professor. próxima. Bom, Tchau, obrigada. Boa gente. semana. Tchau. Tchau, Pessoal, tchau. obrigada. Até a Tchau, próxima. obrigada. E Tchau. obrigada por todo mundo estar aqui. Depois eu copio. WhatsApp. Peraí. Continua. Cadê? Aqui. Aí saiu.